Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar e hoje aproveitando para trazer um tema que eu estou pensando há muito tempo. Cheguei a citar na live do trio inclusive alguns dias atrás, porque é um tema que me incomoda muito e eu vou explicar o porquê, né? Mas tudo bem. Antes eu peço para você deixar o like aqui neste vídeo, se inscrever no canal, se quiser se tornar membro também fique à vontade. Isso ajuda bastante a gente, qualquer uma dessas coisas, se for todas melhor ainda, se não, pelo menos o like e a inscrição, que é de graça, fechou? Bom, no vídeo de hoje eu quero trazer um comparativo para vocês, porque a gente vê muitas pessoas, e especialmente, até citei na live do trio, porque justamente lá aparece muito, muitas pessoas falando isso, e claro, opinião de cada um, tá tudo certo, que o Souza é muito pior defensivamente que o Escobar. Hoje o Escobar tem que ser titular por causa que ele é muito melhor que o Souza defensivamente. Vejo muita gente falando isso e eu não acho uma verdade, porque, explico, né? Tem dois pontos aqui. Você ver o jogador atuando, seja no estádio ou da TV, enfim, você ver e reparar só nele, você consegue entender muita coisa, seja em lances fora da bola ou lances em que ele está realmente participando, seja marcando ou atacando. Enfim, esse é um ponto. Outro ponto é que eu sempre falo de números, né? Números corroboram uma análise. E aí é justamente juntando aí, só você assistir, a prestar atenção, a entender o cara, como ele joga, e aí você corrobora essa sua análise com números, tá? Então, não é um número frio que adianta, mas também não é só o olhar o campo e, eu acho que é isso. Enfim, só explicando. Então, vamos lá. Mas, dito tudo isso, eu repito, aqui, esse vídeo não tem nem a intenção de mostrar, de fazer você, se você acha o Escobar melhor defensivamente, o Escobar mais jogador, ou se você acha o Souza mais jogador, então não, a intenção não é fazer ninguém achar o que eu acho, tá? É só mesmo pontuar aqui da minha opinião e, claro, expor os números e o meu entendimento, afinal, é este jovem aqui que faz este canal, né? Então, acho que quando a gente começa a ter um certo... como é que eu posso dizer? Uma certa responsabilidade, talvez, pode ser. Eu acho que vale trazer esse tipo de situação. Fechou? Então, vamos lá. Escobar e Souza, ambos atuaram nesse ano tanto no Paulista quanto no Campeonato Brasileiro, né? O Souza tem menos jogos, que ele ficou um tempo lesionado, né, no tornozelo. São 16 jogos no ano do Souza, sendo 13 como titular. Ele deu uma assistência. Isso é entre Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro, tá bom? Com ele em campo, o Santos tem 6 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. O Escobar tem 31 jogos, com uma assistência também. E esses jogos também divididos entre Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. 31 jogos, 25 como titular. Dos jogos que ele atuou, em 10 o Santos venceu, 6 o Santos empatou e 15 o Santos perdeu. Como vocês podem ver, o Santos perde mais do que ganha esse ano porque o time, né, não encaixou, é uma porcaria e tudo mais, e a gente sabe, não é culpa de nenhum dos dois, obviamente, né? Então tá bom, passei esses números, agora eu vou passar os números específicos dos dois ali, os números defensivos. E aí, eu já até faço uma pausa antes, que o meu grande ponto é que, pra mim, o Souza é mais jogador no geral, é mais jogador ofensivamente, muito mais, né? E defensivamente ele pode até ser um pouquinho pior, mas não perde tanto. E aí é a questão do comparativo, do que você... Se dois jogadores entregam isso igual, vamos supor, e um entrega um pouquinho mais nesse quesito, o outro um pouquinho mais nesse, você tem que ver qual quesito compensa mais pra você, certo? E aí é o meu ponto aqui, pra mim, pelo menos, claro. O Souza entrega... O que o Souza entrega muito mais ofensivamente é muito mais do que o Escobar. A diferença defensiva dos dois, e aí vocês vão entender agora o que eu acho, né, claro. Duelos defensivos no geral. O Escobar disputa 9.5 duelos por jogo, vencendo 64% desses. Duelos defensivos no geral entre lance de cabeça, lance pelo chão, tudo mais, tá? Já o Souza disputa 7.9 por jogo e vence 66%. Uma taxa um pouquinho melhor, mas o Escobar disputa mais vezes também, então isso influencia. Duelos aéreos, os dois têm a mesma coisa, 2.5 por jogo, só que o Souza vence 60% desses duelos, o Escobar 42%. Carrinhos aqui certos, tá? O Souza tem 0.6 por jogo, desculpa, 0.4, o Escobar tem 0.6. O Escobar é um pouquinho melhor esquisito.
Interceptações, eu acho que aqui é a grande diferença entre os dois. Interceptação é interceptar um passe mesmo. Esses dados são todos do iScout, tá? Plataforma de análise que eu sempre cito aqui. Interceptar uma bola que foi um passe, alguma bola livre assim que sobrou, não necessariamente um desarme, tá? O Escobar tem 5.4, o Souza 4.2, ou seja, o Escobar tem 1.2 a mais, né? Recuperações de bola, o Escobar tem 9.8, enquanto o Souza tem 8.1, ou seja, quase 2 ali a mais do Escobar também. Alívios, que é mais ou menos bicão, sabe? Uma bola dividida e corta para frente. O Escobar tem 2.3, o Souza 2 cravados. E faltas cometidas por jogo, o Escobar 1.4, o Souza 0.8, tá bom? Basicamente esses são os números defensivos. E aí, vocês podem ver, o Escobar é melhor na maioria, realmente. Um ou outro, o Souza é melhor, mas no geral é bem perto ali. Não tem nenhum número muito discrepante, acho que a grande diferença é as recuperações de bola. Que, de novo, entram desarmes, entra uma bola dividida que volta a ficar com o Santos, esse tipo de situação, tá? O Escobar, repito, tem 9.8, o Souza tem 8.1, ou seja, uma diferença ali, um pouquinho. Só que aí a grande questão, enfim, para mim pelo menos, é o lado ofensivo. Como vocês puderam ver, a diferença ali se mantém, né? Já no lado ofensivo, é muito maior. Por exemplo, chutes a gol. O Souza tem 1.1, o Escobar tem 0.4. Desses, 25% do Escobar são certos, do Souza 33%. Ou seja, o Souza chuta mais e acerta mais. Assistências para chute. Essa é bem parecida. O Souza tem 0.73, enquanto o Escobar tem 0.51. Cruzamentos certos. O Souza tem... Aliás, cruzamentos por jogo e certos. Já vou explicar. O Souza tem 3.5 por jogo, com 34% de aproveitamento, enquanto o Escobar tem 2.6 com 32% de aproveitamento. De novo, o Souza tenta mais e acerta mais também. Dribles, o Souza tem 4.1 por jogo, acertando 53% desses, enquanto o Escobar tem 1.98, acertando 56% desses. Esse até na taxa de aproveitamento o Escobar acerta mais, só que tenta bem menos. Toques na área, né, dentro da área, que ele tocou na bola dentro da área. O Souza tem 1.79 e o Escobar tem 0.65. O que mais falta? Sofridas. O Souza tem 1.4, o Escobar 0.7. E para finalizar, duelos ofensivos no geral. O Souza tem 9.4, vencendo 44% desses. O Escobar tem 4.2, vencendo 43% desses. Então, como vocês podem ver, tem uma diferença bem grande ali em alguns quesitos. Outros é até mais próximo, claro. Mas, repetindo o que eu falei no começo, para mim os números nesse caso corroboram uma análise que eu tenho particularmente, de novo. É uma análise minha, a sua pode ser diferente, tá tudo certo. De que o Souza é mais jogador no geral e que no lado defensivo não fica devendo tanto. E também, fica aqui, não é uma crítica ao Vojvoda, óbvio que preferiu o Escobar como titular na sua primeira partida, não é isso que eu tô falando. É só porque essa discussão, esse debate já vem de outros tempos. E para mim, é uma coisa até um pouco clara, que tem uma diferença muito grande ali entre os dois. E para mim o Souza é mais jogador. Você pode argumentar inúmeros motivos para o Escobar ser titular, mas o fato de, ele é muito melhor defensivamente, esse não encaixa. Pelo menos os números não mostram isso. E de novo, eu vendo em campo também não acho isso. Diferente do lado direito, que você tem realmente, para mim, 3 laterais direitos que hoje tem problemas defensivos, mas que aí, até citando, hoje a gente falou isso na live do trio, né? Tem muita gente que deixa as atuações do Mike passarem um pouquinho despercebidas, que eu não vou nem falar se fosse o Sherman, igual eu falei no pós-jogo do jogo contra o Vasco. Se fosse o Igor Vinícius, muita gente já está criticando bastante as atuações que o Mike está tendo, sabe? Se fosse o Igor Vinícius tendo as mesmas atuações, muita gente ia criticar bastante. Então, enfim, só citando, que eu acho que no lado esquerdo tem essa diferença, mas você tem ali jogadores que conseguem compor cada um ali as suas características, apesar de eu achar um mais completo que o outro. E do lado direito é uma diferença ali um pouco da média para baixo. Enfim, só para explicar, acho que eu me fiz entender, mas de novo, a ideia desse vídeo não é fazer você mudar de opinião, da sua opinião nem nada, é só mostrando mesmo o que eu acho aqui nessa situação, fechou? Comenta aí o que você achou disso, algum número te surpreendeu? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal, valeu!